com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Glória a Deus. Daniel, um homem conhecido na palavra de Deus, na Bíblia que nós lemos nesse livro sagrado, um nome que foi muito pregado, é pregado, e até Jesus não voltar, será muito falado e pregado em nosso meio. Daniel, um homem conhecido pela sua integridade, por seu nome reto, homem fiel a Deus. Um jovem que, mediante a tanta dificuldade, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Um jovem que, mesmo tendo de tudo, precisando de tantas coisas, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Um jovem que foi levado para uma cidade que não era natural, a cidade dele, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Não é porque nós estamos num lugar que nós precisamos fazer a mesma prática daquele lugar. Não é porque nós estamos apregoando a palavra, sentado em algum lugar que não é do nosso costume, não é do nosso natural, que nós temos que nos contaminar com aquele ambiente. Nós não podemos ser influenciados, pelo contrário. Quando nós chegamos a algum lugar, nós temos que mostrar que somos crentes, fazendo a diferença aonde quer que nós chegamos. É isso que nosso Salvador fez quando veio aqui na terra. Ele se aproximou do mundo, não se contaminou, pelo contrário, a palavra e nosso Deus. E essa é a nossa missão aqui na terra, é por isso que nós estamos aqui. E com Daniel nós vamos aprender que, independente do ambiente, do lugar que você esteja, se não for o lugar que Deus permitiu você está, prega a palavra a tempo, fora de tempo. Deus vai abençoar. O objetivo desta palavra é incentivar a nossa fé, fortalecer a nossa fé e mostrar que, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, o nosso Salvador Jesus Cristo, que ninguém mudará nada disso. Nós entendemos que Daniel, quando chegou em Babilônia, ele foi levado cativo, foi levado preso, ele era de Jerusalém. Então, para Daniel chegar até a Babilônia, ele teve um processo, ele teve uma caminhada. E só vai para a Babilônia quem está preparado em Jerusalém. Não tem como nós irmos para a Babilônia se nós não formos preparados, se nós não estudarmos, não estivermos preparados em Jerusalém. Deus só vai enviar para a Babilônia aquele que ora, aquele que prega, aquele que tem uma vida de intimidade com Deus. Porque quem não suporta Jerusalém não aguenta a presença da Babilônia. Se coloca na frente do rei, se coloca na frente de tantas coisas, você vai ceder porque você não está fortalecido espiritualmente. Então nós vemos que uma das características de Daniel era a sua identidade. Aqui nós vemos e vamos nos assemelhar conhecendo o cartão de residência. Nós sabemos que o cartão de residência ele é composto talvez por 4 ou 5 características. Uma delas é o nome. E o nome de Daniel foi um nome que foi conhecido durante a Babilônia inteira, por não se dobrar, por não se render, por não se deixar as guardas do rei. O nosso nome ele está escrito no livro da Bíblia. E nós temos que entender que quando nós chegamos na Babilônia, quando nós chegamos num território que não é o nosso natural, o nosso lugar que nós nascemos, no lugar onde Deus nos chamou, nos escolheu, nós precisamos entender que nós vamos ser provados. Então, uma das características da identidade de Daniel é o seu nome. Tentaram mudar o nome de Daniel, mas a Babilônia não mudou o nome. Nós fazemos de tudo para mudar a característica, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de vestir, mas ninguém vai mudar o jeito que nós somos. Podemos ensaiar os versos do André, de carnaval, nós somos crentes, seremos crentes até a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos a terra, vamos no céu e também no inferno que vai nos impedir, vai nos mudar de sermos quem nós somos. Uma das características de Daniel é o seu nome. Nós precisamos entender que como o nosso nome está escrito no livro da vida, nós não podemos nos deixar levar as pessoas falam, deixam de falar. Daniel se mantém firme em sua palavra, se mantém constante em sua decisão. Não é o dono que muda, não é Faraó, não é o rei, não é a Babilônia. Quem nos chamou foi Deus, não para fazer a diferença. Outra característica de uma identidade é a filiação. Quem nós somos
pai, quem é a nossa mãe, de que família nós viemos. E Daniel, quando foi para a Babilônia, treinado em Jerusalém, ele teve somente uma certeza: que Deus é o único e suficiente Salvador da vida dele. A Bíblia diz: pode que esquecer do filho que ela amamenta, mas nunca Deus se esquecerá do filho tempestade, provação, tribulação. Se Deus te chamou, Ele vai cuidar, Ele vai te Deus está conosco, porque aquele que está no mundo. A certeza, a convicção de Daniel nunca mudou, nunca se alterou. Muito pelo contrário, se ele passou em Jerusalém, ele tinha força, tinha convicção que iria suportar a Babilônia. A terceira característica de identidade é a naturalidade. Nós somos natural, nós aqui somos natural do Brasil, nós somos brasileiros. O pessoal de Portugal, o português, Daniel, ele sabia que a sua naturalidade era de Jerusalém. Então, quando ele chega a Babilônia, talvez a Babilônia tentou mudar isso por algum motivo, por alguma questão, talvez por tentar desfazer aquilo que ele tinha aprendido em Jerusalém, mas ele sabia que a vida dele era do Cristo, Deus o chamou, e ninguém poderia mudar isso. A terceira característica que nós temos aqui é a naturalidade. Então, quando nós decidimos entregar a nossa vida para Deus, para Jesus, reconhecendo que Ele tudo pode, que Ele tudo faz, que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, nós entendemos que 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 17, faz parte da nossa vida. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, Salvador Jesus Cristo, nova antes se converteu. Ele virou um jovem crente, um jovem abençoado, e não deixou que a Babilônia pudesse mudar tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. A quarta característica é a imagem, e nós aqui somos feitos de imagem e semelhança do nosso Deus. Deus nos chamou para pregar, para evangelizar, e nós sabemos que independente do lugar que nós estamos, independente da condição física, financeira, nós fazemos imagem e semelhança do nosso Deus. Não tem diabo que vai mudar isso, ou pode ser que você não vai ser ninguém, nós já somos feita imagem e semelhança do nosso Deus. O inimigo pode falar que você não tem poder de decisão, que você não é capaz de suportar a Babilônia, mas nós somos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. E nada disso vai mudar a Babilônia, não vai mudar. Ninguém pode mudar aquilo que Deus decidiu. O segundo ponto que nós vemos aqui foi a escolha. E a escolha daqueles 3 jovens, quando decidiram não se render à fornalha, Daniel não se contaminar com as iguarias. José, por exemplo, poderia ter aceitado o palácio, mas não, ele não se contaminou, ele preferiu ficar diante de Deus, reto, íntegro no seu caminho. E a escolha, nós vemos que na nossa vida tudo são escolhas. Com essa tempestade de agora, deixar de dificultar, escolher não dificultar, mas nós reservamos esse tempo, tirando esse tempo para agradecer a Deus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui esta noite. Se não fosse Deus guardando, nos livrando, fortalecendo, nos guiando, nós não estaríamos aqui nesta noite. Então, se nós estamos aqui, nós temos que ser gratos por até aqui, que nós estamos fortalecido o nosso espírito. O inimigo vem dia após dia tentando tragar a nossa mente, o nosso espírito, tentar fazer de tudo para romper na nossa cabeça, na nossa mente, mas nós estamos firmados, enraizados na palavra de Deus. Então, tudo na nossa vida são escolhas. E Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar com as iguarias do reino. O rei pode oferecer dinheiro, prata, bronze, mulher, mas nós tomamos uma decisão, não vamos nos contaminar. Torres era conhecida como a cidade do carnaval, a cidade da bebida, da prostituição, da droga, mas nós chegamos aqui para fazer a diferença. E a partir do momento que nós pisamos aqui, Torres agora vai ser chamada como a terra, a cidade do avivamento. Nós chegamos aqui para fazer a diferença.
nosso Salvador Jesus Cristo. O terceiro ponto que nós vemos aqui, é muito importante, é que nós precisamos ter em mente que precisamos respeitar as autoridades. Apesar da decisão de não se contaminar que eles tiveram, isso causou um conflito, algum problema, como se os líderes pensaram que Daniel e seus amigos estavam afrontando. E a Bíblia nos fala que nós precisamos estar debaixo também das autoridades aqui da terra. Se falar que é isso, é assim. Se falar que é daquele jeito, é daquele jeito. Mas essas autoridades, a partir do momento que nos proíbem de servir ao nosso Deus, aí já temos que ver o que vamos fazer. Se vamos seguir aquilo que falam, ou se nós vamos bater no pé e falar, não, eu vou seguir isso, você seguir isso, até a vinda de Jesus. Não foi um desrespeito da parte de Daniel e dos seus amigos. Não foi uma forma de querer afrontar o rei, mas eles sabiam para que eles tinham sido chamados. E às vezes nós passamos por diversas ocasiões que nós pensamos, Senhor, mas isso está acontecendo na minha vida e eu não estou entendendo o motivo. Isso acontece na minha história, está acontecendo na minha trajetória e eu não estou entendendo o motivo. E às vezes Deus só precisa de nós um posicionamento. Esse posicionamento que vai nos levar a atingir uma escolha, que vai nos aproximar de Deus, ou pelo contrário, que vai nos afastar de Deus. Precisamos sim respeitar as autoridades eclesiásticas, mas a partir do momento que essa autoridade eclesiástica nos proíbe de cumprir aquilo que Deus nos chamou, nós precisamos escolher, precisamos respeitar as autoridades terrenas, mas a partir do momento que essas autoridades terrenas nos impedem de cumprir aquilo que Deus nos chamou, precisamos decidir o que nós vamos escolher. Daniel e seus amigos tinham de tudo para não se dobrar perante a estátua, mas eles reconheceram que Deus havia os chamado, Deus havia escrito o nome deles no livro da vida, e eles sabiam que eles estavam ali para cumprir a obra de nosso Salvador Jesus Cristo. Então a escolha é nossa se dobrar ou não, a escolha é nossa se render ou não, mas vai chegar um dia, como Eclesiastes, tudo está sendo anotado, e vai chegar um dia que Deus irá pedir conta. Você se dobrou, se mantém fiel, você se dobrou, se mantém fiel à minha palavra, e que nessa noite nós vamos se manter fiel à palavra de Deus. Por mais que a pressão venha, a autoridade venha, o inimigo venha tentando nos fazer parar, desanimar, desistir, nós sabemos para o que Deus nos chamou, nós sabemos o chamado que Deus entregou para nossas vidas. Então não é o homem que vai nos impedir, não é o inimigo que vai nos impedir. A única pessoa que consegue realmente nos atrapalhar e nos impedir de fazer a promessa e cumprir a promessa que Deus nos deu, somos nós mesmos. Porque às vezes nós nos sentimos inferiores, incapazes. Às vezes aparecem alguns problemas e nós desistimos, talvez por inconstância, por incerteza. Não, será que é isso mesmo? Às vezes parece tão distante a promessa, às vezes parece que não vai dar certo. Nós olhando assim hoje parece que, como é que vai ser possível até esse projeto? A gente orou por tanto tempo, quase 2 anos pelejando, batalhando, e hoje nós temos esse tempo e as pessoas parecem que não enxergam, a cidade parece que está adormecida, que nós pregamos, evangelizamos, e o mundo não quer saber, o mundo despreza, o mundo não está nem aí, mas vai chegar um dia que Jesus irá voltar e aquelas pessoas que criticaram, falaram, não deram valor a que pregamos, vão reconhecer, realmente passou por aqui um povo que orava, que estava, em nome de Deus, e as pessoas hoje estão atentas ao nosso comportamento, o jeito que falamos, o jeito que pregamos, o jeito que conversamos, o jeito que pregamos todo bom dia, todo boa tarde, todo boa noite faz a diferença, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de viver, vai ser pela pregação, vai ser pelo louvor, vai ser pelo testemunho que nós iremos dar nessa cidade, porque Deus nos chamou para evangelizar e abençoar a mensagem, pela todos aqueles que estão. Muitas das vezes iremos pregar, iremos cantar, evangelizar, e as pessoas não vão entender o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Mas vai chegar um dia em que Deus voltará. E nesse dia, as pessoas vão procurar
A Deus com os velhos, a Deus com o Orão, a Deus com o Barral, a Deus com o Elish. Porque sabia que tinha um povo ali que toda vez que eles passavam por aquela porta falava de Jesus, falava o nome de Deus, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que faz milagre, um Deus que batiza, um Deus que abre porta, um Deus que apesar dos erros, das falhas que nós cometemos, de todas as transgressões, há um Deus que pode nos limpar essa noite. Há um Deus que tira você do laço, laço retratado do vale da sombra da morte e te põe no vale de pastos verdejantes. E nós precisamos entender que esse dia vai chegar, que Jesus irá voltar, e nós precisamos estar constante em tudo aquilo que Deus nos confiou, nos chamou. Nós somos chamados para uma missão, e essa missão precisa ser se há uma coisa que nós precisamos fazer, é evangelizar e apregoar a palavra do nosso Deus. Que essa palavra que Deus possa nos orientar, nos reforçar, para que nós vamos fazer a obra dele com dedicação e nos empenhar para que a Neve Oliveira venha a ser conhecida como a cidade, a terra da língua branca. Essa oportunidade, a nossa pastor Carlos, a nossa pastor Carlos, que volta a ser muito maravilha, ô glória! Glória a Jesus. Aleluia. Quero convidar todos para